sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Continuando a ideia de conhecendo São Paulo, e hoje nós vamos falar da industrialização da cidade de São Paulo. Vem comigo! A industrialização da cidade de São Paulo foi um período econômico no município de São Paulo em que houve a instalação de fábricas e indústrias. Esse processo teve início no final do século XIX. Lembra que nós falamos ali na primeira aula, o processo de industrialização. Com a instalação de algumas indústrias na cidade de São Paulo, foi então incentivado ali nos anos 1930 até 1990. E esse se desenvolveu em outros polos industriais, aí então no interior do estado de São Paulo. O primeiro grande projeto para a instalação industrial na cidade foi o Complexo Industrial das Indústrias Matarazzo, no bairro da Barra Funda, hoje Avenida Francisco Matarazzo. Em pouco tempo se expandia na cidade. Na década de 30, os irmãos Jafé, atuando no ramo de tecidos, Rodolfo Crespes, os irmãos Pugliese Carbone, a família Klabin, que fundaria então a primeira indústria de celulose no Brasil, as indústrias Klabin. A cidade de São Paulo é um dos mais impressionantes casos em todo o mundo de intensa urbanização, falamos isso também na aula passada, associada diretamente ao processo de industrialização. De uma relativa pequena vila durante o período colonial, a maior parte ali do século XIX, São Paulo se torna, então, uma das maiores cidades de todo o planeta, com cerca de 10, 11 milhões de habitantes morando na cidade. A região metropolitana comporta, então, 37 municípios nos arredores da cidade, e aí possui aí de 18 a 19 milhões de moradores. É um negócio espetacular. O final do século XIX foi decisivo para a história da cidade de São Paulo. São Paulo passou por grandes transformações econômicas, sociais, naqueles anos, em que, à medida, devido à expansão da lavoura do café, o afluxo de imigrantes europeus, já no início do século XX, seu relevante parque industrial começa a ser formado. Distritos como o Brás, sede também da famosa hospedaria dos imigrantes, onde, então, os recém-chegados trabalhadores europeus, asiáticos, eram, então, recepcionados. A Lapa, a Moca, a Barra Funda, tornam-se, então, bairros operários, dada, então, a alta concentração de indústrias nessas regiões e proximidade com ferrovias ou rios que, então, cortavam a cidade naquele momento histórico. Então, isso foi muito importante. O crescimento econômico proporcionado pelo lucro do café e pela industrialização transformou a cidade, ganhou uma fama de cidade moderna, atraindo, então, intelectuais, artistas vanguardistas, e aí, então, a cidade vai se transformando. O desenvolvimento, no entanto, foi profundamente desigual e marcado por conflitos e péssimas condições de vida para trabalhadores e para a maioria da população paulistana, tem que dizer a verdade, né? Assim, se de um lado, no ano de 1917, uma orgulhosa e ascendente elite empresarial inaugurava, então, a primeira exposição industrial no suntuoso Palácio das Indústrias, edifício especialmente construído para esse fim, por um outro, associações e sindicatos de operário na cidade organizavam naquele mesmo ano a maior greve, a maior manifestação pública até então vistas na cidade de São Paulo. Dois contrastes, né? Além de principal centro econômico do país, São Paulo se torna, então, também o maior polo de organização de trabalhadores brasileiros. De um lado, cresce a indústria, do outro, cresce exatamente o sindicato, né? O declínio do café, a partir ali, então, dos anos de 30, e as políticas nacionais desenvolvimentistas do governo, então, Getúlio Vargas, naquele mesmo período, acentuavam o crescimento urbano e a vocação industrial da cidade de São Paulo, aceleradas ainda mais nas décadas seguintes, Segunda Guerra Mundial.
Nos 20 anos que separam, então, 1950, 1970, a capital triplicou de tamanho. Então, imagina isso, em questão de 20 anos, você pega uma cidade, multiplica por 3 e todo mundo morando aqui, né? Novos trabalhadores, uma coisa impressionante. Viabilizar um poderoso crescimento de atividade industrial. Dessa vez, migrantes de origem rural, vindos então do interior, particularmente empobrecida na região noroeste, no nordeste do país, não é? São Paulo definitivamente se consolida como uma cidade de imigrantes. O censo de 1970, por exemplo, apontava que quase 70% da população trabalhadora na cidade de São Paulo havia passado alguma experiência de migratória, né? Pensa isso, de cada 10 pessoas, 7 chegavam aqui tendo passado por algum fato de migração, ou do interior, ou do Nordeste, ou de algum outro lugar do país. Os trabalhadores oriundos dos estados nordestinos compunham a grande maioria dos recém-chegados e empregavam-se em massa nos variados ramos de indústrias, serviços, que estava em franca expansão na região metropolitana. Então, nos anos 50, essa região foi a principal responsável pela elevada taxa de crescimento industrial do país. Então, imagina isso, uma cidade que ali no século XIX era quase provincial e que, de repente, explode no século XX e se desenvolve urbanisticamente e se desenvolve de maneira industrial. É isso aí, né? Entre 1945 e 1960, o setor secundário no Brasil cresceu em média 9,5% ao ano. Se constituía em um dos mais acentuados processos de industrialização do período no mundo. Em 1959, por exemplo, quase 50% de todo o emprego fabril do país estava concentrado no estado de São Paulo. A política econômica do regime militar, então instalado ali em 1964, embora de maneira socialmente excludente e concentradora de renda, ampliou o peso da indústria na economia nacional e facilitou, então, a instalação e a concentração de plantas de empresas aí, multinacionais, em sua maioria, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Então, se você pegar ali a região do ABC, por exemplo, o crescimento que teve ali, e outra lá, o crescimento industrial, o crescimento sindical, né? A partir, então, dos anos de 1980, no entanto, o Estado tenha permanecido, então, em constante, uma região brasileira mais industrial, tal, a cidade de São Paulo em si diminuiu a sua participação na produção industrial. Ela estava trocando a ideia industrial por uma ideia de serviço. A participação do setor secundário, né, municipal, passava, então, de total força industrial do Estado, caindo, então, para alguma coisa em 36%, 37%, em 80%, para 22% em 90%. Na década seguinte, uma reestruturação, uma veloz reestruturação produtiva de profundas mudanças tecnológicas, continuava, então, a transferência de fábricas para outros estados, o processo de fusão e incorporação de empresas tradicionais, né, por grupos estrangeiros, acelerar, então, a desindustrialização da cidade. Ou palavra, desindustrialização da cidade, né? Esse processo, então, provocou o fechamento de fábricas manufaturadas, fechamento de vilas operárias, a deteriorização das edificações, equipamentos e até mesmo a demolição de muitas delas, vítima da voracidade da especulação imobiliária na cidade. Olha só, né? Muitos desses patrimônios possuem importante valor arquitetônico, representando diversas fases do desenvolvimento industrial brasileiro, e também profundas relações históricas, culturais e afetivas, que a comunidade, então, né, está ali e vê a identidade da cidade de São Paulo, né? Então, você vê ali o abandono
por exemplo, da fábrica do Alpargatas, que virou universidade, a fábrica da Brahma, que foi derrubada, a da Antártica, que agora está vendo o que vai acontecer. Ou seja, você tem aí um parque industrial que foi derrubado para nascer, então, as colunas de prédios, ou de prédios escritórios, ou de prédios de moradia, e a cidade está se transformando naquilo que era uma cidade industrializada para uma cidade agora de serviços, né? Pois é. Por outro lado, a preservação de fábricas e de todos esses elementos que integram a atividade fabril já é há algumas décadas aí uma forte tendência urbanística e turística em várias partes do mundo. Além do aspecto histórico de tal preservação, sem dúvida fundamental, o impacto educacional e cultural de tais iniciativas tem se mostrado bastante promissor em várias dessas experiências, com, então, desdobramentos positivos nos campos econômico, social e ambiental. A preservação desses espaços industriais, embora ainda a uma pequena escala, né, já é também uma realidade no Brasil. Que bom, né? Preservar, olhar isso, né? Na cidade de São Paulo existem algumas experiências muito bem sucedidas aí de transformação de antigas fábricas em espaços culturais ou espaços educacionais, como são os casos então do Sesc de Pompeia, entre ali o bairro da Lapa e o bairro da Barra Funda, o Sesc Belenzinho, ali na Moca, as faculdades em Anhembi e Morumbi, como eu já falei, uma antiga fábrica de calçados ali, no Brás. Mais importante ainda, nos últimos anos tem ocorrido uma série de iniciativas e mobilizações de movimentos sociais, comunitários, pela, então, preservação de antigas fábricas, espaços industriais, espaços operários. Ação, então, na Vila Maria Zélia, a Vila Operária próxima do Brás e da Moca, o Cotonifício Cresp, ali na Moca, a Companhia Nitroquímica em São Miguel, as fábricas Matarazzo, da Petitbon, a fábrica de melhoramentos ali na Lapa. São alguns exemplos dessas mobilizações que buscam não apenas garantir uma melhor qualidade de vida para os moradores dessa área, né, mas também preservar a memória dos trabalhadores, dos migrantes, dos moradores pobres que, afinal, construíram, né, a riqueza e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. É isso. Tais iniciativas e outras mais em várias regiões do país estimulam um grupo de acadêmicos de diferentes áreas, então historiadores, sociólogos, arquitetos e por aí vai, né? E militantes comunitários a fundar, então, o Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial. Sessão nacional organizada, então, na The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, né? Bonitinho, né? Entre os objetivos desse comitê está o apoio às iniciativas de preservação industrial, proporcionando, então, suporte às comunidades e, eventualmente, aos órgãos responsáveis do poder público, né? Além disso, deve, então, servir também como uma organização de estudos e de pesquisas, divulgação da causa preservacionista, articulando, então, comunidades, organizações de sociedade civil, entidades empresariais, sindicais, tanto na preservação desse patrimônio, quanto na busca de alternativas para a sua revitalização, né? Afinal, a gente precisa ter identidade, ter história, né? É importante. Uma das maiores carências de todos aqueles interessados na preservação do patrimônio industrial de São Paulo é a ausência de dados sistematizados, organizados, que possam, então, colaborar para a criação de fontes alternativas de preservação da memória das classes populares e subsidiar, então, pesquisas, ações que garantam a sobrevivência desse patrimônio. É uma coisa que eu, como historiador, estou sempre falando, né? Nesse sentido, o núcleo de pesquisa da Fundação de Escola de Sociologia Política de São Paulo, com apoio, então, do professor Leonardo Mello, do Departamento de Sociologia da USP, e da professora, então, Fernanda Pita, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, Universidade da Cidade de São Paulo, minto, elaborou uma proposta, um mapa patrimonial industrial. Tal instrumento vai reunir, então, informações básicas sobre o patrimônio, fábricas, vilas operárias, mapas, fontes escritas, orais. Então, é o
um conjunto da obra, né? Em algumas das antigas regiões industriais da cidade e atualmente passam por um intenso processo de reurbanização e que tem destruído e colocado em risco inúmeras edificações, acervos materiais e imateriais de grande importância aí na história social daquelas comunidades e da cidade como um todo, né? Gente, preservar a história é importante, a gente ter vontade de gostar das coisas históricas, né? E infelizmente a gente põe abaixo e aí sobe lá um prédio de arquitetura duvidosa e aí você perde a história da cidade, né? Bom, além de localizar esses patrimônios, esse mapa vai trazer informações sobre o atual estado de conservação, dados históricos, dados arquitetônicos relevantes, bem como fotografias atuais, antigas, desenhos, eventualmente depoimentos orais de moradores, de comunidades vizinhas, né, antigos trabalhadores dessas empresas, além de outras referências importantes para viabilizar não apenas a ação de organizações comunitárias interessadas na preservação do patrimônio histórico, patrimônio cultural da cidade, mas também subsidiar aí os órgãos responsáveis para a construção efetiva de políticas públicas nessa área, né? O projeto se encontra em fase de planejamento e está aí, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Bom, articulando movimentos sociais, o poder público, a comunidade acadêmica, diversas áreas, esse projeto, então, tenta chegar em alguma coisa importante aí para a gente, né? Quem sabe, né? Quem sabe o mapeamento do patrimônio industrial em São Paulo vai trazer uma ideia de identidade para a história da cidade de São Paulo. Vamos lá. História das famílias. Em 1891, um ano após mudar-se de Sorocaba para São Paulo, os irmãos Giuseppe e Luigi Francesco Matarazzo criam então a Companhia Matarazzo, que contava com 41 acionistas minoritários, principalmente italianos. A principal atividade da empresa era a importação de farinha de trigo e algodão dos Estados Unidos. Com a Guerra Hispano-Americana, em 1898, que envolveu algumas colônias da América Central, a importação de farinha ficou comprometida. Matarazzo, então, decide começar a produzir farinha no Brasil. Com a ajuda do crédito do banco inglês, the London and Brazilian Bank, né? Mais tarde Bank of London, né? Ele constrói um moderno moinho em São Paulo, na rua Monsenhor Andrade, no Paris. O Moinho Matarazzo, como passou a ser chamado, era a maior unidade industrial da cidade de São Paulo na época. A fábrica processava 2.500 sacos de farinhas por dia, cada um pesando 44 quilos. Faz a conta. Logo em seguida, Francesco decide começar a produzir também latas de embalagem, abrindo uma metalurgia. Mantendo-se então fiel à fábrica de investir em diversos ramos da cadeia produtiva, ele vai criar então a tecelagem de algodão a partir da seção de sacarias do moinho. Em 1911, essas unidades industriais atendiam a várias atividades Matarazzo. Se reuniam em uma organização formal, nascendo então as Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo, uma sociedade anônima. O lema da empresa era Fides Onum Labor, fé, honra, trabalho. Durante os anos 30, as Indústrias Reunidas tinham um faturamento e um alcance colossal. Os produtos do conjunto industrial eram presentes no dia a dia de quase todos os brasileiros. A receita das Indústrias Reunidas era menor apenas do que a do governo federal, do Departamento Nacional do Café e do Estado de São Paulo, ok? Ou seja, ele era tão grande quanto um Estado nacional. Após a morte, quem assume o conjunto industrial foi o seu filho, Francesco Matarazzo Júnior, o Conde Chiquinho, chamado assim, né? Ele ficou 40 anos no comando das indústrias e, nesse tempo, expandiu ainda mais os ramos de produção das indústrias, inaugurando uma nova era. Então, a era Matarazzo, né? Ele construiu fábricas nos ramos de química, alimentos, álcool,
Produtos, então, estavam celulose, celofane, biscoitos, margarina vegetal, sulfeto de carbono, óleo de mamona, inseticidas, que mais o quê, né? Na década de 60, novas fábricas são abertas, como a Perlon, fibras sintéticas, laminados plásticos, fibra de café solúvel. Entretanto, as indústrias Matarazzo começaram a sentir os primeiros sinais de declínio. Então, a partir ali de 1960, começa um declínio das indústrias Matarazzo e hoje, basicamente, não temos mais nada. Com a criação do cotonifício Rodolfo Crespi. Então, Rodolfo Crespi funda, assim, o primeiro estabelecimento brasileiro de fiação industrial de algodão, e em grande escala, né? No cotonifício, então, os empregados executavam da limpeza do algodão até a produção do tecido para a confecção de roupas. O Crespi foi também fundador da Banca Italiana de São Paulo, que depois viria a se tornar a Banca Francesa Italiana da América do Sul, né? Predecessor, então, do Banco Sudameris, não mais sob controle da família. Também foi presidente do Círculo Italiano em São Paulo. Seu mandato foi de 1928 a 1930. Foi também com sua doação e empenho que foi fundado o Colégio Dante Alighieri, completado, então, com doações do governo italiano. No campo da comunicação, ele vai criar, então, o jornal Il Piccolo, redigido em língua italiana e lido por milhares de imigrantes na primeira metade do século XX. Os italianos eram a maioria na cidade de São Paulo. À época, a linha editorial do período era simpática, então, ao regime fascista de Benito Mussolini. Então, aqui, na era Vargas, estamos aqui na era Mussolini, estamos aqui na era italiana da cidade de São Paulo. O cotonifício Crespi esteve em funcionamento até 1963. Rodolfo Crespi recebeu duas grandes honrarias do governo italiano: o título de Cavaliere del Lavoro, Cavaleiro do Trabalho, em 1907, pela Ordem de Mérito do Trabalho, e o título de Conde, dado então em 1928. Sim, eu esqueci de falar. O Matarazzo também era Conde Francisco Matarazzo, tá? A Contessa Maria Crespi, esposa do Conde Rodolfo Crespi, faz parte da história da Moca, para sua relevante e meritória obra de cunho social voltada para a saúde do operariado paulistano, em tempo, então, que ela cria, então, a saúde pública, né? Muitas de suas obras continuam em atividade em edifícios doados pela família Crespi, sob a administração da Prefeitura de São Paulo. Paralelamente às obras humanitárias, a Condessa dotava de grande energia e criatividade. Destacou-se nas atividades empresariais da família, sendo considerada, então, uma mulher pioneira de negócios. Pois é. A tradicional Igreja Católica de São Miguel Arcanjo, no bairro do Belém, é um dos muitos templos erguidos com coleta coordenada pela Condessa Marina Crespi, junto da comunidade. Dentro do peculiar traço emotivo próprio da colônia peninsular e seus descendentes, né, a memória da benemérita senhora é saudada como uma grande dama merecedora de toda a gratidão da sociedade, sendo que lideranças culturais paulistanas estudam, então, uma gravação cinematográfica de sua bibliografia, né? Maria da Graça de Medeiros foi, então, a parteira da mansão dos Crespes, e aí tem todo esse documentário ali colocado. Vamos para outra família? Tá bem. A família Jafé é uma família de origem libanesa, radicada na cidade de São Paulo ali no final do século XIX. Pioneiros da industrialização paulistana, seus membros criaram um dos maiores grupos empresariais familiares do Brasil, com empreendimento no ramo têxtil, no ramo de mineração, na metalurgia, na siderurgia, serviços financeiros e navegação. Só isso, né? Dedicaram-se ativamente à filantropia,
tendo então liderado a fundação de institutos como então o Hospital Sírio-Libanês, o Clube Atlético Monte Líbano, o Atlético Ipiranga, o Esporte Clube Sírio, contribuindo com doações importantíssimas para o Hospital Leão 13, hoje então o Hospital São Camilo, o Museu de Arte de São Paulo, a Universidade de São Paulo. Olha só quanta coisa que eles fizeram, né? Os Jafés foram responsáveis pela urbanização do histórico bairro do Ipiranga, onde instalaram suas primeiras unidades fabris. Realizaram obras de infraestrutura, construíram então palacetes de grande valor arquitetônico, diversos deles hoje tombados pelo patrimônio histórico. Em 1887 chegaram então ao Brasil o Benjamin Jafé, o filho de Chedi Nabi Yafit, e então iniciando a saga da família no país. Ele foi responsável por abrir uma pequena casa de comércio na rua 25 de março. Antes de vir para o Brasil, em um navio à vela, ainda em 1887, Benjamin solicita a um amigo a compra de um carregamento de tecidos, camisas, pentes, perfumes, outros produtos, com o intuito então de revender no país. Com o dinheiro dessa venda de produtos, 3 anos depois, ele abriu uma loja, que era tão pequena que não tinha nome. No ano de 1888, então, chega ao Brasil seus irmãos, o Basílio e o João. O Nami Jafé só veio em 1893. Esse era o mais velho dos irmãos e também o mais respeitável, já que tinha uma formação superior em artes e ciências. Como primeiro aluno de sua turma na Universidade Americana de Beirute, Nami foi responsável por alavancar a trajetória da família. Olha que história, né? Os irmãos tinham personalidades interessantes e interesses diferentes, embora tenham sido sócios por toda a vida. Os motivos que os levaram a emigrar foram bem distintos e a trajetória no Brasil também. O Basílio e o Benjamin foram mascates. Já João participava dos negócios da família, sem se envolver, enquanto Nami e Miguel Jafé foram, então, os intelectuais da família, né? As metodologias e práticas utilizadas pela família Jafé são descritas em manuais de marketing e nos cursos de administração de empresas até os dias de hoje. Entre todos os feitos das melhorias implantadas, pode-se afirmar que os irmãos Jafé colocaram em prática, de certa forma, o comércio varejista, criando, então, parâmetros que até hoje são empregados, né? Ou seja, eles criaram toda essa ideia do comércio varejista. Fundado, então, em outubro de 1910, os irmãos imigrantes Giuseppe e Nicola Publis Carboni, então, converteram pequenas refinações de São Paulo a se unirem. E aqui nós estamos contando uma outra história. Tempos depois, essa união incorporou o segmento de café e mudou, então, sua razão social. E passou a ser, então, a Companhia União de Refinadores, Açúcar e Café. Em 1928, foi vendida por usineiros pernambucos. 7 anos depois, foi adquirida, então, pelo presidente José Ferraz Camargo. No final da década de 30, incorporava, então, a Açucareira Santista e, em 1962, adquiriu o controle total da refinaria Piedade. Na época, já estava consolidada a liderança no mercado interno de açúcar com a sua marca principal, o Açúcar União. Bem, a vinda dos imigrantes italianos ali no século XIX para a Moca ficou caracterizada pela forte industrialização que ocorreu. Além disso, durante esse período, o bairro teve uma grande importância econômica devido, então, às indústrias têxteis e outros setores, como os refinados, especificamente aí a Companhia União, né? Em 1886, Domenico Puglisi resolve, então, mandar seus filhos, Nicola e Giuseppe, para o Brasil, com a missão de abrir uma representação comercial para vender vinho, como ele, o velho Domênico, produzia. Tá aí, de vinho para açúcar, né? O começo foi difícil, pois tiveram que enfrentar a concorrência dos donos de mercado de vinho no Brasil.
os portugueses, os franceses. Mas em 1888, os irmãos criaram então a Companhia Puglisi. Tiveram sorte. Uma crise na Argentina trouxe muitos italianos para o Brasil e já habituados então ao vinho italiano. Nessa época, 1910, o progresso da empresa e a visão empreendedora que eles possuíam resolveram diversificar as atividades, pensaram em desenvolver o comércio de açúcar. Porém, observavam que havia uma concorrência suicida no mercado de açúcar entre as pequenas refinarias. A solução que encontraram para isso, de uma maneira de comércio fosse mais lucrativo e de garantir, então, o produto com uma quantidade e uma qualidade superior, conquistando, então, a clientela mais fiel, né? Era, então, unir, fazer uma união, né? Então, em consequência disso, em 1910, surgiu a Companhia União de Refrigeradores. Não tardou para que essa estratégia se mostrasse correta, acertada. E, diante da popularização do café, eles incorporaram a razão social, que mudou, então, a Companhia União de Refrigeradores, açúcar e café. Óbvio. Gente, açúcar e café, que coisa melhor para você ganhar dinheiro? Café com açúcar, né? Não é melzinho na chupeta, mas é café com açúcar. Ao longo desses 104 anos de existência, a União passou pela Copersucar, Companhia de Produtores de Cana-de-Açúcar e de Álcool do Estado de São Paulo, Copersucar, e pela Nova América, a Cosan, e em 2012 foi adquirida, então, pela empresa Camil, que é aquela uma de arroz também, né? A filial na Moca, que ficava entre as ruas Borges de Figueiredos, Guaratinguetá e João Antônio de Oliveira, foi desativada ali em 2006 e em 2012 deu lugar ao empreendimento imobiliário. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Muitas dessas fábricas acabam caindo e no lugar acaba acontecendo um condomínio, né? No caso ali é o Luzes da Moca. E a obra acabou aí em 2014. A chaminé, que representava o Grupo União, foi o que restou da Companhia Açucareira, por ser considerado, então, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, um bem cultural e um patrimônio histórico. Então, isso é importante. Sobrou a chaminé, podia ter todo o conjunto e aquilo ser, então, um centro cultural, alguma coisa assim, para a gente lembrar como é que foi isso, né? Sobrou a chaminé. Vamos para outra história? A história da Klabin inicia-se com a chegada de duas famílias de imigrantes lituanos ao Brasil, os Klabin e os Laffers. O Maurício Freeman Klabin desembarcou no país em 1889 e fundou em 1890 a empresa Klabin e Irmão. Uma tipografia. Os Laffer chegaram ao país em 1894 e a relação entre essas duas famílias, além de serem lituanos de nascimento, teria o fato de uma das irmãs do Maurício ser esposa de um dos Laffers. Assim, enraizados pelo país natal e família, né? 1899, irmãos e primos da Laffer Klabin fundaram na cidade de São Paulo a Klabin Irmãos e Companhia. Uma loja, oficina de fabricação e importadora de artigos de escritório e tipografia. Em 1902, Kitty arrenda a fábrica de papel paulista em Itu, com então o fim do contrato em 1907, 1909, constituiu sua primeira fábrica, a Companhia Fabricadora de Papel, que começava a operar então em 1914 e já na década de 20 tornava-se uma das maiores fabricantes no setor em solo brasileiro. Em 1920 abre-se então o escritório Klabin Irmãos e Companhia no Rio de Janeiro, capital do Brasil, e daí para frente as indústrias Klabin são dominantes no mercado de papel. É isso. Essa foi uma parte da industrialização de São Paulo. É claro que tem muita coisa para se falar, de muitas indústrias que aconteceram, de muitos lugares que prosperaram dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. A industrialização no estado de São Paulo ainda é grande, a agricultura no estado de São Paulo ainda é grande. Mas é isso aí. Um lugar
suas histórias. E o que nós estamos contando aqui? Uma parte desse conhecer da cidade de São Paulo, para a gente entender um pouquinho mais o lugar que a gente mora, ou o lugar que a gente queira conhecer, você que está nos assistindo e que não é daqui, e que, quando vem aqui para a cidade, conhece um pouco mais e sabe o que quer ver ou o que deseja conhecer. É isso aí. A gente volta a conversar um pouco mais na nossa terceira aula. Até lá. Tudo de bom.